Se eu dissesse a você que um alimento considerado saudável por muitos pode silenciosamente sobrecarregar o seu fígado e comprometer a sua saúde depois dos 60 anos, você acreditaria? Eu sou a doutora Helena Moura, médica especialista em saúde masculina na terceira idade, e ao longo dos meus anos de consultório já vi inúmeros homens cometerem o mesmo erro, sem sequer imaginar que estavam prejudicando um dos órgãos mais importantes do corpo. Hoje, quero abrir seus olhos para algo que pode estar na sua rotina, mas que talvez esteja custando a vitalidade que você deseja manter. Este não é um alerta para assustar, mas sim para informar e dar a você o poder de fazer escolhas conscientes. Porque, quando se trata do fígado, cada detalhe conta, especialmente se você deseja energia, desempenho sexual e longevidade. Antes de começarmos essa jornada, me diga nos comentários: de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo? É sempre inspirador saber até onde nossa mensagem chega. Quando falamos em saúde do fígado, muitos homens imaginam imediatamente álcool, gorduras ruins e medicamentos em excesso. Raramente a mente se volta para algo doce, pequeno, de aparência inofensiva e tão associado a momentos de prazer e frescor. A uva, para a maioria das pessoas, carrega uma aura de alimento saudável. E, de fato, em determinadas circunstâncias, ela pode oferecer benefícios. Mas o que quero que você entenda é que, especialmente após os 60 anos, o seu corpo não processa os alimentos da mesma forma que antes. E é justamente aí que mora o risco. O fígado é o seu centro de filtragem, o guardião que remove toxinas, regula nutrientes e mantém o equilíbrio químico essencial para que você viva com energia e vitalidade. Imagine-o como uma usina incansável que, ao longo de décadas, já processou milhares de refeições, bebidas, medicamentos e até mesmo substâncias ambientais que você nunca viu. Após os 60 anos, essa usina já não funciona mais com a mesma agilidade. Ela se torna mais vulnerável ao acúmulo de gorduras, ao estresse oxidativo e às inflamações silenciosas. É nesse cenário que o consumo frequente e desmedido de uvas, ou de seus derivados como sucos e passas, pode se transformar em um problema. O que pouca gente percebe é que as uvas contêm uma quantidade elevada de frutose, um tipo de açúcar natural que, diferente da glicose, é metabolizado quase exclusivamente pelo fígado. Quando a frutose chega ao seu organismo em excesso, o fígado precisa trabalhar mais para transformá-la em energia ou armazená-la como glicogênio. Só que, com o tempo e com o consumo constante, esse processo leva à formação de gordura no fígado, uma condição conhecida como esteatose hepática não alcoólica. Ela pode começar sem sintomas, de forma quase imperceptível, mas lentamente compromete a função hepática. Muitos homens acima dos 60 anos, buscando uma alimentação mais natural, passam a incluir porções generosas de uva ou suco de uva no café da manhã, nos lanches ou até à noite, acreditando estarem fazendo uma escolha inteligente. Mas o que acontece internamente é bem diferente. O fígado, já com menor capacidade de processamento, é obrigado a lidar com picos repetidos de frutose, desencadeando inflamação, resistência à insulina e até alterações na produção de hormônios essenciais para a saúde masculina, como a testosterona. A relação entre fígado e libido, embora pouco comentada, é profunda. Um fígado sobrecarregado tem dificuldade em metabolizar hormônios, e isso pode se refletir diretamente no desejo sexual, na qualidade das ereções e na disposição física. Já acompanhei pacientes que, após reduzirem o consumo excessivo de frutas ricas em frutose, incluindo a uva, não só melhoraram seus exames de função hepática, mas também sentiram um retorno da vitalidade e do apetite sexual que já consideravam perdidos. Outro ponto preocupante é a forma como muitas dessas uvas chegam à mesa. Grande parte das uvas consumidas no dia a dia recebe cargas elevadas de agrotóxicos e pesticidas durante o cultivo. Essas substâncias químicas, mesmo que em pequenas doses, representam um desafio adicional para o fígado, que precisa neutralizá-las e eliminá-las. Em um organismo jovem, essa tarefa já exige esforço. Em um organismo de 60, 70 anos, o impacto é ainda maior. O resultado é um acúmulo lento e perigoso de substâncias que podem, ao longo dos anos, contribuir para doenças hepáticas e até problemas mais sérios, como fibrose e cirrose. E não podemos esquecer da questão calórica. Muitos homens não percebem que, ao consumir grandes quantidades de uva, estão ingerindo um volume considerável de calorias vindas do açúcar natural. Com o metabolismo mais lento, essas calorias extras se convertem facilmente em gordura, não apenas no fígado, mas também ao redor da cintura.
A gordura abdominal é um marcador de risco não apenas para doenças cardiovasculares, mas também para disfunções hormonais que afetam diretamente a masculinidade e o desempenho sexual. O que torna a situação ainda mais delicada é que, por ser uma fruta, a uva dificilmente é vista como ameaça. Amigos, familiares e até alguns profissionais de saúde a recomendam sem considerar o contexto de cada paciente. Mas como médica que acompanha a saúde masculina na terceira idade, eu afirmo: tudo depende da quantidade, da frequência e do estado atual do seu fígado. O que para um homem saudável de 40 anos pode ser inofensivo, para um homem de 65 com discretos sinais de sobrecarga hepática, pode ser o gatilho para a progressão de uma doença silenciosa. Lembre-se, o perigo não está apenas no excesso visível, mas na repetição diária. Um copo de suco de uva concentrado todos os dias, uma porção generosa de uvas como lanche noturno, ou aquele hábito de beliscar passas ao longo do dia. Tudo isso vai se somando. E o fígado não reclama imediatamente. Ele apenas acumula, armazena, tenta compensar, até que um dia os exames mostram alterações, e você começa a sentir sintomas como fadiga, digestão lenta, perda de apetite sexual e até alterações no sono, já que o fígado também desempenha papel na regulação de diversos processos metabólicos que influenciam o descanso. Quero que você imagine a seguinte cena. Um homem de 65 anos, ativo, sem grandes queixas, começa a sentir um cansaço estranho ao final do dia. Ele pensa que é apenas a idade, mas o exame de ultrassom revela um fígado com acúmulo de gordura. Ao investigar sua dieta, não há álcool em excesso, não há comidas industrializadas em grandes quantidades, mas há um hábito: uvas no café da manhã, suco de uva no almoço e passas como lanche à noite. A frutose estava silenciosamente sobrecarregando o órgão que, até então, trabalhava em silêncio por ele. Não estou aqui para dizer que você nunca mais deve olhar para uma uva. O que quero é que você entenda a diferença entre consumo moderado e excesso, entre aproveitar um alimento pelo sabor e colocá-lo no pedestal de superalimento, sem considerar os efeitos colaterais. Para homens acima dos 60, o equilíbrio é a chave, e a consciência sobre o impacto de cada escolha é o que garante um envelhecimento saudável. E você? Já tinha parado para pensar que algo aparentemente tão inocente poderia afetar de forma tão profunda a saúde do seu fígado e, indiretamente, a sua virilidade? Compartilhe comigo sua opinião nos comentários e diga de onde você está assistindo. É incrível ver como informações como esta podem viajar e transformar vidas. Quando o consumo excessivo de uvas se mantém por meses ou anos, os efeitos no fígado deixam de ser apenas um acúmulo discreto de gordura e passam a evoluir para condições mais preocupantes. A primeira e mais comum é a esteatose hepática não alcoólica, que, em um estágio inicial, pode ser revertida com mudanças no estilo de vida. Porém, se ignorada, essa condição pode progredir para esteatohepatite, que é quando a gordura acumulada começa a inflamar o fígado. Essa inflamação não é algo que você sente imediatamente. Não há dor intensa, não há febre, não há sinais claros no espelho. É um processo lento, quase traiçoeiro, que vai alterando a estrutura e a função das células hepáticas. Com o tempo, essa inflamação constante pode levar à formação de cicatrizes, a chamada fibrose hepática. Essas cicatrizes, por sua vez, comprometem a capacidade do fígado de filtrar o sangue, metabolizar nutrientes e manter o equilíbrio químico do organismo. E quando o fígado está sobrecarregado, todo o corpo sofre. Um exemplo muito claro está na forma como ele regula os hormônios sexuais masculinos. O fígado tem papel fundamental na metabolização e no equilíbrio dos níveis de testosterona. Se a função hepática cai, o corpo passa a converter mais testosterona em estrógeno, o hormônio feminino, diminuindo a libido, enfraquecendo a ereção e até alterando a composição corporal, favorecendo o acúmulo de gordura e a perda de massa muscular. Já atendi homens que chegaram ao consultório com queixas de fadiga, perda de desejo sexual e alterações no humor. Após exames detalhados, o problema não estava apenas nos hormônios, mas no fígado inflamado, sobrecarregado por anos de maus hábitos alimentares, incluindo o consumo diário e exagerado de frutas ricas em frutose, como a uva. Ao reduzir essa sobrecarga e melhorar a saúde hepática, muitos deles recuperaram não só energia, mas também autoestima e desempenho íntimo. Outro ponto importante é a relação entre fígado comprometido e doenças cardiovasculares.
A inflamação crônica no fígado eleva os níveis de substâncias inflamatórias no sangue, que podem danificar as artérias, aumentar a pressão arterial e prejudicar o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, incluindo o pênis. Ou seja, um problema que começa como algo silencioso e localizado no fígado acaba afetando diretamente a circulação e a saúde sexual masculina. Há também o risco de evolução para a cirrose hepática. Embora muitos associem a cirrose exclusivamente ao consumo de álcool, a verdade é que ela também pode surgir em quem nunca bebeu, simplesmente pelo acúmulo de gordura e inflamação no fígado. A cirrose representa um estágio avançado e irreversível de dano hepático, em que o órgão perde parte significativa da sua função. Em homens acima dos 60 anos, chegar a esse ponto é particularmente perigoso, pois as reservas de saúde já são mais limitadas e o organismo demora mais para se recuperar de qualquer agressão. Além disso, o fígado é um pilar essencial para a desintoxicação natural do corpo. Ele processa medicamentos, metaboliza substâncias químicas e neutraliza toxinas presentes nos alimentos e no ambiente. Quando está comprometido, essas toxinas podem permanecer mais tempo circulando no organismo, aumentando o risco de inflamações sistêmicas, queda da imunidade e até problemas neurológicos. A sobrecarga causada por alimentos aparentemente saudáveis, como a uva, é ainda mais crítica quando somada a outros hábitos comuns na terceira idade. Uso frequente de medicamentos para pressão alta, colesterol ou dores crônicas, ingestão de álcool social e alimentação com excesso de carboidratos simples. Tudo isso cria uma tempestade silenciosa dentro do fígado, acelerando o desgaste e potencializando danos. E não podemos ignorar o impacto psicológico que os problemas hepáticos podem gerar. Um homem que começa a sentir os reflexos da baixa testosterona, da fadiga constante e da perda de desempenho sexual pode ver sua autoconfiança abalada. Essa queda de autoestima muitas vezes leva a um ciclo vicioso. Menos atividade física, pior qualidade da alimentação e aumento do consumo de alimentos de conforto, como frutas muito doces ou sobremesas. Exatamente o que o fígado não precisa nesse momento. Um aspecto que costumo explicar aos meus pacientes é que a prevenção é infinitamente mais simples e eficaz do que o tratamento. Reverter uma esteatose inicial exige ajustes na dieta e na rotina, mas reverter uma fibrose avançada ou lidar com uma cirrose muda completamente a perspectiva de vida. O que começa como algo tão simples quanto reduzir a frequência do consumo de uvas pode evitar anos de sofrimento e tratamentos complexos no futuro. Lembro-me de um paciente chamado Paulo, de 68 anos. Ele sempre se orgulhou de sua alimentação natural. Não bebia álcool, evitava frituras, mas adorava frutas, especialmente uvas e suco integral de uva. Era quase um ritual diário: café da manhã com um copo de suco, lanches com uvas frescas e à noite um punhado de passas. Quando chegou ao meu consultório com queixa de cansaço e perda de desejo sexual, acreditava que o problema estava na idade. Seus exames, no entanto, mostraram fígado gorduroso e testosterona abaixo do ideal. Ao reduzirmos o consumo de uvas e ajustarmos sua dieta, os níveis hormonais melhoraram, o fígado mostrou sinais de recuperação e Paulo voltou a se sentir vivo e confiante. O mais preocupante é que casos como o de Paulo não são exceção. Eles estão se tornando cada vez mais comuns, porque a informação ainda é pouco difundida. Muitos homens seguem acreditando que toda fruta é inofensiva, e que quanto mais natural, melhor. Não percebem que após os 60 anos, o metabolismo é mais seletivo e até alimentos saudáveis podem exigir cautela. Por isso, minha recomendação é clara. Observe seu consumo, entenda seu corpo e respeite os limites do seu fígado. Ele já trabalhou muito por você ao longo da vida, e agora é a sua vez de cuidar dele. A saúde hepática é uma das chaves para a longevidade com qualidade, energia e vitalidade sexual preservada. E me diga, você já tinha pensado que um simples hábito alimentar poderia afetar de forma tão profunda não só o seu fígado, mas também a sua masculinidade? Compartilhe sua experiência e a cidade de onde está assistindo. É inspirador ver como pequenas mudanças podem transformar grandes aspectos da nossa vida. Uma das maiores dificuldades na prevenção das doenças do fígado é que nos estágios iniciais, ele raramente envia sinais claros de que algo está errado. É por isso que chamamos muitas doenças hepáticas de silenciosas. No entanto, o corpo sempre fala, e se estivermos atentos, conseguiremos perceber mudanças sutis antes que elas se tornem problemas graves. O primeiro sinal que muitos homens ignoram é a fadiga persistente. Não se trata daquela sensação de cansaço depois de um dia mais puxado,
mas de uma falta de energia constante, que não melhora mesmo após uma boa noite de sono. Isso acontece porque, quando o fígado está sobrecarregado, sua capacidade de metabolizar nutrientes e eliminar toxinas cai, o que impacta diretamente a produção de energia no organismo. Outro sintoma silencioso é a dificuldade para manter a concentração ou lapsos de memória frequentes. O fígado desempenha um papel crucial na filtragem de substâncias que circulam no sangue, inclusive as que chegam ao cérebro. Quando ele não funciona plenamente, pequenas quantidades de toxinas podem atingir o sistema nervoso, causando o que chamamos de névoa mental. Isso é particularmente perigoso para homens acima de 60 anos, pois compromete a autonomia e a qualidade de vida. Alterações digestivas também são um alerta importante. Isso inclui sensação de inchaço abdominal, gases frequentes, fezes mais claras que o normal ou até uma digestão mais lenta, mesmo com refeições leves. Esses sinais indicam que o fígado pode estar produzindo menos bile, substância essencial para a digestão das gorduras. E há ainda os sinais externos, que muitas vezes aparecem quando o problema já está um pouco mais avançado. Pele e olhos amarelados, icterícia, coceiras sem causa aparente e pequenas manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele. Esses sintomas indicam que a capacidade do fígado de filtrar a bilirrubina e outras substâncias está comprometida. Agora, saber reconhecer esses sinais é apenas metade da batalha. A outra metade é agir, e agir rápido. A boa notícia é que, na maioria dos casos, especialmente quando falamos de sobrecarga causada por hábitos alimentares, o fígado tem uma incrível capacidade de regeneração. O segredo está em reduzir a pressão sobre ele e fornecer o que precisa para se recuperar. O primeiro passo é controlar o consumo de frutose, que está presente em altas quantidades na uva. Para homens com mais de 60 anos, não se trata apenas de comer menos uva, mas de prestar atenção à soma total de açúcares vindos de frutas, sucos e doces ao longo do dia. Em média, recomendo que o consumo diário de frutose não ultrapasse 25 gramas, e isso inclui todas as fontes. Além da moderação, é essencial adotar uma alimentação anti-inflamatória. Isso significa priorizar vegetais verdes, proteínas magras, gorduras boas como azeite de oliva extra virgem e oleaginosas, além de reduzir carboidratos refinados e frituras. Esses alimentos ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando que o fígado seja sobrecarregado pelo excesso de glicose e frutose. Outro ponto importante é a hidratação adequada. O fígado precisa de água para realizar seus processos de filtragem e metabolização. Muitos homens subestimam a importância de beber água ao longo do dia e acabam consumindo líquidos que sobrecarregam ainda mais o fígado, como refrigerantes, bebidas alcoólicas ou sucos muito concentrados. A prática de atividade física regular também é uma aliada poderosa. Caminhadas, musculação leve ou exercícios aquáticos não apenas ajudam a controlar o peso corporal, mas também reduzem a resistência à insulina, condição que está diretamente ligada à esteatose hepática. O exercício melhora o fluxo sanguíneo para o fígado e favorece a oxigenação das células hepáticas, acelerando sua regeneração. Outra estratégia que recomendo é fazer pausas no consumo de alimentos problemáticos. Isso não significa cortar para sempre a uva ou qualquer outra fruta que você goste, mas sim aprender a dar descanso ao organismo. Por exemplo, se você gosta muito de uvas, pode reservá-las para ocasiões especiais, como 2 ou 3 vezes por mês, em vez de todos os dias. Suplementos naturais também podem oferecer suporte, desde que utilizados com orientação médica. A silimarina, extraída do cardo mariano, é conhecida por suas propriedades protetoras do fígado. O chá de boldo e o chá verde também ajudam na digestão e na eliminação de toxinas, embora devam ser usados com moderação e acompanhamento, especialmente em homens que já utilizam medicamentos de uso contínuo. E claro, não posso deixar de falar da importância dos exames regulares. Para homens acima dos 60 anos, recomendo check-ups anuais com exames de sangue que avaliem as enzimas hepáticas, ultrassonografia abdominal e, quando necessário, exames mais específicos como elastografia, que mede a rigidez do fígado e detecta fibrose precocemente. Detectar alterações ainda no início pode fazer toda a diferença entre um tratamento simples e uma complicação irreversível. Vale lembrar que o fígado não trabalha sozinho. Ele é parte de um sistema complexo, interligado ao intestino, ao pâncreas, ao sistema cardiovascular e até à saúde sexual. Quando o fígado vai mal, a testosterona cai, a circulação se prejudica e a vitalidade diminui. Portanto,
Cuidar dele é cuidar de toda a sua saúde como homem. Quero reforçar que, apesar do tema de hoje ser a uva e seu impacto no fígado, o mais importante é compreender o conceito de equilíbrio. A fruta, por si só, não é uma vilã se consumida com moderação. O perigo surge quando ela é consumida em excesso e associada a outros hábitos prejudiciais. É essa soma de fatores que desgasta o fígado ao longo dos anos. Muitos pacientes que atendo ficam surpresos ao descobrir que pequenas mudanças, como reduzir um hábito alimentar diário e aumentar o consumo de vegetais verdes, já trazem melhoras significativas nos exames e na disposição. Alguns voltam a sentir mais energia, dormem melhor e até notam melhora no desempenho sexual, simplesmente porque o fígado voltou a funcionar de forma mais eficiente. O que quero que você leve de hoje é que prevenir sempre será melhor do que remediar. Ao aprender a ler os sinais do seu corpo e a agir rapidamente, você não apenas preserva seu fígado, mas também garante mais anos de vida saudável, ativa e com prazer. E você? Já notou algum desses sinais no seu dia a dia? Compartilhe sua experiência e me diga de qual cidade está assistindo este vídeo. Suas histórias ajudam outros homens a entenderem que nunca é tarde para cuidar da saúde. Depois de tantos anos atendendo homens acima dos 60, percebi que um dos maiores desafios não é apenas convencer sobre a importância de mudar hábitos, mas mostrar, de forma prática, como essas mudanças podem ser incorporadas no dia a dia. É isso que quero fazer agora: ajudar você a montar um plano alimentar que proteja o seu fígado e, ao mesmo tempo, preserve a sua potência e vitalidade sexual. O primeiro ponto que você precisa entender é que o fígado funciona como o principal filtro do seu corpo, processando tudo o que você ingere, respira ou absorve pela pele. Se sobrecarregamos esse filtro, ele perde eficiência, e isso afeta diretamente a produção hormonal e a circulação sanguínea, dois pilares da saúde sexual masculina. Portanto, cada refeição que você faz é uma oportunidade de apoiar ou prejudicar o seu fígado. Vamos começar pelo café da manhã, que é um momento crítico para quem deseja manter energia e proteger o fígado. Ao acordar, o corpo está em jejum há várias horas e precisa de nutrientes que forneçam energia estável, sem sobrecarregar o fígado com picos de açúcar. Em vez de suco de uva ou qualquer suco industrializado, opte por frutas de baixo índice glicêmico, como morango, mirtilo ou kiwi. Combine essas frutas com uma fonte de proteína, como ovos cozidos ou mexidos, e uma boa gordura, como o azeite de oliva extra virgem. Essa combinação estabiliza a glicose no sangue, mantém o fígado livre de sobrecarga e ainda ajuda na produção de testosterona. No almoço, o segredo está no equilíbrio. Metade do prato deve ser composta por vegetais crus ou cozidos no vapor, de preferência verdes como brócolis, couve ou espinafre. Esses vegetais contêm antioxidantes e fibras que auxiliam na eliminação de toxinas. A outra metade deve ser dividida entre uma proteína magra, como frango, peixe ou cortes magros de carne bovina, e carboidratos integrais, como arroz integral, batata doce ou quinoa. O tempero deve ser natural, evitando molhos industrializados e, sempre que possível, incluir ervas frescas como salsinha, coentro e alecrim, que ajudam a desintoxicar o fígado. No jantar, a palavra-chave é leveza. Um fígado saudável precisa de descanso durante a noite para realizar a chamada limpeza metabólica, que é quando ele remove toxinas acumuladas ao longo do dia. Comer refeições muito pesadas antes de dormir atrapalha esse processo e prejudica a qualidade do sono, que é fundamental para a saúde sexual e hormonal. Uma boa opção é uma sopa de legumes com frango desfiado ou um omelete com vegetais. Se sentir fome antes de dormir, um punhado de nozes ou amêndoas pode ser suficiente. Entre as refeições, é importante manter a hidratação. Beba água pura ao longo do dia, evitando refrigerantes, sucos industrializados e bebidas alcoólicas. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, exige muito do fígado, e para homens acima dos 60 anos, o impacto é ainda maior. Outra boa alternativa é incluir chás protetores, como o chá verde, que contém catequinas que ajudam na função hepática, ou o chá de hortelã, que auxilia na digestão. Agora, você pode estar se perguntando: e quanto às frutas como a uva, que são ricas em frutose? A resposta é moderação. Não existe necessidade de excluir completamente, mas é preciso estabelecer limites claros. Se quiser consumir uvas, faça isso de forma esporádica e sempre acompanhadas de proteína ou gordura saudável para reduzir o impacto glicêmico. Outro ponto essencial para o fígado e para a saúde sexual é o controle da gordura abdominal. O acúmulo de gordura na região da barriga não é apenas estético,
mas também está associado à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura no fígado. Quanto mais controlada for essa gordura, melhor será a produção hormonal e a circulação sanguínea para a região genital. Além da alimentação, existem estratégias complementares que fortalecem o plano. Uma delas é incluir alimentos ricos em zinco, como sementes de abóbora, castanha do Pará e ostras. O zinco é essencial para a produção de testosterona e também ajuda o fígado a metabolizar melhor as proteínas. Outro nutriente importante é o magnésio, encontrado em vegetais verde escuros, que atua na função muscular e nervosa, impactando diretamente a performance sexual. E quero reforçar, não se trata de adotar uma dieta restritiva e difícil de manter. A chave está na constância. Pequenas mudanças, feitas todos os dias, trazem resultados muito mais duradouros do que tentativas radicais que duram pouco tempo. O fígado agradece quando encontra equilíbrio, e o seu corpo todo responde com mais energia, disposição e vitalidade sexual. Um paciente que atendi recentemente, de 64 anos, é um exemplo disso. Ele chegou ao consultório com queixas de cansaço, dificuldade de ereção e exames que mostravam acúmulo de gordura no fígado. Fizemos ajustes simples, corte de sucos industrializados, redução da uva no consumo diário, inclusão de vegetais verdes em todas as refeições e caminhadas de 30 minutos 3 vezes por semana. Em 6 meses, os exames dele melhoraram significativamente, a energia voltou e o desempenho sexual também. Ele me disse que se sente como há 20 anos, e isso sem nenhum tratamento invasivo, apenas mudanças no estilo de vida. Quando você começa a tratar o seu fígado como prioridade, tudo ao seu redor melhora. O sono fica mais profundo, a disposição aumenta, a memória fica mais afiada e a libido se mantém ativa. O corpo humano é inteligente e sabe recompensar os cuidados que você oferece. E lembre-se, cada refeição é uma escolha. Você pode escolher reforçar os danos, ou pode escolher proteger um dos órgãos mais importantes do seu corpo. Quando optar pela segunda opção, estará não apenas garantindo mais anos de vida, mas também anos com energia, vitalidade e prazer. Agora quero saber, você já segue algum tipo de alimentação voltada para a saúde do fígado? Deixe seu comentário e me diga também de qual cidade está assistindo este vídeo. Sua experiência pode inspirar outros homens a darem o primeiro passo. Quando falo sobre proteger o fígado, muitos homens me perguntam: doutora, mas o que isso tem a ver com minha potência sexual? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Absolutamente tudo. O fígado não é apenas um filtro para toxinas. Ele é um verdadeiro maestro no equilíbrio hormonal e no funcionamento vascular. Sem ele operando em alta performance, sua testosterona cai, sua circulação enfraquece e a qualidade das ereções inevitavelmente diminui. Comecemos pela testosterona, o hormônio que representa não só a virilidade masculina, mas também energia, força muscular, densidade óssea e vitalidade mental. O fígado participa ativamente da metabolização e regulação desse hormônio. Quando o fígado está sobrecarregado ou inflamado, muitas vezes pelo excesso de açúcar, álcool, gorduras ruins, ou até mesmo por inflamação silenciosa causada por má alimentação, ele perde eficiência para metabolizar os hormônios de maneira adequada. Isso significa que mesmo que o seu corpo ainda produza testosterona, ela pode estar sendo mal utilizada ou convertida em hormônios menos ativos. Além disso, um fígado saudável ajuda a manter o equilíbrio entre testosterona e estrogênio. Sim, homens também produzem estrogênio, e isso é natural, mas em excesso ele reduz a potência sexual, favorece acúmulo de gordura abdominal e prejudica a função erétil. Quando o fígado está funcionando bem, ele consegue eliminar o excesso desse hormônio de forma mais eficiente, preservando assim um perfil hormonal mais favorável para a virilidade masculina. Agora vamos falar sobre circulação, porque sem um fluxo sanguíneo forte e constante, não há potência sexual que se mantenha. As ereções dependem diretamente da entrada de sangue nos corpos cavernosos do pênis. O que poucas pessoas sabem é que um fígado saudável também influencia a qualidade das suas artérias e veias. Isso acontece porque o fígado regula a produção de substâncias como o colesterol e os triglicerídeos, que, quando em excesso, se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando a passagem do sangue. Quando você cuida do fígado, reduz naturalmente os níveis de gordura no sangue e melhora a elasticidade das artérias. Isso significa que o sangue flui com mais facilidade, não só para o cérebro e o coração, mas também para a região genital. É como limpar canos entupidos. De repente, a pressão e a velocidade do fluxo melhoram,
e você sente a diferença. Quero trazer um exemplo real. Atendi um paciente de 67 anos, chamado Paulo, que estava preocupado com sua saúde sexual. Ele não tinha problemas graves de saúde, mas percebia que suas ereções estavam mais fracas e menos frequentes. Ao investigar, encontramos níveis elevados de gordura no fígado e triglicerídeos acima do ideal. Em 3 meses de ajustes alimentares, redução de álcool e inclusão de exercícios moderados, não apenas seus exames melhoraram, mas ele também relatou ereções mais firmes e duradouras. O segredo? Circulação livre e hormônios em equilíbrio. Outro ponto que não posso deixar de mencionar é a relação entre fígado, inflamação e óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula produzida naturalmente pelo corpo e essencial para o relaxamento das artérias, permitindo que o sangue flua para o pênis durante a excitação. Quando o fígado está inflamado, há um aumento de radicais livres e substâncias pró-inflamatórias no corpo, que reduzem a disponibilidade de óxido nítrico. O resultado é uma dificuldade maior para atingir e manter a ereção. Ao cuidar do fígado, você favorece a produção dessa molécula vital. E como fazer isso na prática? O primeiro passo é eliminar os hábitos que sabotam seu fígado silenciosamente. Excesso de bebidas alcoólicas, consumo diário de açúcar, frituras e carboidratos refinados. Esses alimentos geram inflamação e sobrecarga hepática, prejudicando tanto os hormônios quanto a circulação. O segundo passo é incluir alimentos que sustentam o trabalho do fígado. Vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor e couve, ajudam na desintoxicação. Frutas cítricas, como limão e laranja, fornecem vitamina C, que apoia a produção de colágeno e fortalece as paredes dos vasos sanguíneos. Gorduras boas, como azeite de oliva e abacate, contribuem para um perfil lipídico saudável e evitam o acúmulo de placas nas artérias. O terceiro passo é garantir que o corpo esteja recebendo micronutrientes essenciais para a saúde sexual. Zinco, magnésio, selênio e vitaminas do complexo B são indispensáveis para a produção hormonal e para a saúde vascular. Muitas vezes, a deficiência desses nutrientes está ligada a uma dieta pobre e processada. E não posso deixar de citar a importância do sono. Um fígado saudável trabalha intensamente durante a noite, especialmente entre 1h e 3h da manhã, em um processo de desintoxicação e reparo celular. Dormir pouco ou mal compromete não só a função hepática, mas também a produção de testosterona, que ocorre principalmente durante o sono profundo. Por isso, quero que você veja o cuidado com o fígado como um investimento global na sua saúde. Não é só sobre evitar problemas futuros, como cirrose ou insuficiência hepática, mas também sobre garantir uma vida mais ativa, prazerosa e confiante agora. Um fígado limpo e ativo é como ter um motor potente e bem lubrificado. Tudo funciona melhor, do cérebro ao coração, passando pela circulação e chegando até a potência sexual. Então, se você deseja manter ereções firmes, energia constante e saúde de ferro depois dos 60, comece hoje mesmo cuidando do seu fígado. Pequenos ajustes podem fazer uma diferença enorme no seu desempenho e na sua qualidade de vida. E eu quero saber, você já sentiu melhora na disposição ou na potência sexual depois de mudar hábitos alimentares? Conte para mim nos comentários e diga também de qual cidade você está assistindo. Essa troca pode motivar outros homens a darem o primeiro passo. Eu sempre digo aos meus pacientes, o fígado é um órgão silencioso. Ele não grita quando está em perigo. Ele sussurra. O problema é que a maioria das pessoas ignora esses sinais sutis e, quando se dão conta, já estão lidando com consequências mais sérias, incluindo a perda de potência sexual. Para homens acima dos 60 anos, essa atenção precisa ser redobrada. O primeiro sinal, muitas vezes negligenciado, é a fadiga constante. Não falo daquela sensação de cansaço depois de um dia de esforço físico ou mental, mas de um cansaço persistente, mesmo após uma boa noite de sono. O fígado, quando sobrecarregado, gasta muita energia para tentar processar toxinas e manter o metabolismo em ordem, deixando menos energia disponível para outras funções vitais, inclusive a produção de hormônios como a testosterona. Outro sinal importante é a perda de apetite ou sensação de estufamento constante. Homens mais velhos às vezes associam isso apenas à idade ou à digestão mais lenta, mas muitas vezes é um reflexo do fígado inflamado e incapaz de processar as gorduras adequadamente. Isso interfere não apenas na absorção de nutrientes essenciais para a saúde vascular, mas também afeta o equilíbrio hormonal.
A mudança na cor da urina e das fezes é um indicador que não deve ser ignorado. Urina muito escura ou fezes esbranquiçadas podem indicar que a produção e o fluxo da bile estão comprometidos, um dos trabalhos fundamentais do fígado. Sem a bile em quantidade e qualidade ideais, o corpo não consegue digerir bem as gorduras, e isso, indiretamente, prejudica a produção de hormônios sexuais, já que eles são sintetizados a partir de gorduras boas. A diminuição da libido é um sintoma que raramente é associado ao fígado, mas deveria ser. Muitos homens acreditam que a queda do desejo sexual é algo inevitável com a idade, mas em muitos casos é consequência de um fígado incapaz de metabolizar adequadamente a testosterona. Esse mesmo desequilíbrio hormonal ainda pode favorecer a deposição de gordura visceral, o que aumenta os níveis de estrogênio e piora ainda mais a situação. Inchaços, retenção de líquidos e ganho de peso repentino também podem ser sinais de que o fígado não está conseguindo lidar com o excesso de toxinas. A retenção de líquidos afeta a circulação, reduz a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, dificulta ereções firmes e duradouras. Outro sintoma que merece atenção é a pele amarelada ou com coceiras persistentes, quando o fígado não consegue eliminar a bilirrubina de forma adequada. Ela se acumula no sangue e provoca a coloração amarelada. Já a coceira é resultado do acúmulo de sais biliares na corrente sanguínea. Isso pode parecer distante do tema sexual, mas lembre-se, se o fígado não está filtrando bem o sangue, todo o corpo paga o preço, e a circulação genital não é exceção. A perda de massa muscular é outro indício sutil. O fígado participa do metabolismo das proteínas, e quando ele está comprometido, a síntese proteica cai. Menos músculos significam menor sensibilidade à testosterona e piora da performance física e sexual. Quero contar o caso de Roberto, um paciente de 64 anos. Ele chegou ao consultório preocupado com a diminuição das ereções e acreditava que isso se devia apenas à idade. Ao investigarmos, descobrimos que ele tinha esteatose hepática, gordura no fígado, e deficiência de zinco, causada pela má absorção decorrente da inflamação hepática. Depois de ajustar sua dieta, incluir alimentos ricos em antioxidantes e gorduras boas, e reduzir completamente o consumo de álcool, não apenas os exames de fígado melhoraram, mas Roberto voltou a ter ereções firmes. Agora, talvez o sinal mais perigoso de todos seja a resistência à insulina. Quando o fígado está inflamado, ele perde a capacidade de armazenar glicose de forma eficiente, fazendo com que o açúcar no sangue se mantenha elevado. Isso não só aumenta o risco de diabetes, mas também compromete as artérias e veias, prejudicando a chegada de sangue ao pênis. Muitos homens só percebem a conexão quando é tarde demais, mas a saúde do fígado e a função erétil caminham lado a lado. Eu sempre oriento que, ao perceber qualquer um desses sinais, procure avaliação médica e faça exames específicos para o fígado, como a dosagem de enzimas hepáticas, TGO, TGP, GGT, ultrassonografia e perfil lipídico. Quanto mais cedo identificamos um problema, mais fácil é reverter os danos e restaurar não apenas a saúde geral, mas também a performance sexual. Por isso, não subestime os sussurros do seu corpo. Eles podem ser o primeiro alerta de que seu fígado está pedindo ajuda e, se ignorados, o preço pode ser alto, desde problemas cardíacos até a perda definitiva da potência sexual. E lembre-se, cuidar do fígado não é apenas sobre evitar doenças graves, mas sobre viver com energia, confiança e vitalidade até idades avançadas. Quero que você me conte, já notou algum desses sinais no seu corpo? Acha que eles podem estar relacionados à sua vida sexual? Escreva nos comentários e não esqueça de dizer de qual cidade está assistindo. Sua experiência pode ser a chave para que outros homens cuidem mais da própria saúde. Se no bloco anterior falamos sobre os sinais silenciosos que indicam que o fígado está pedindo ajuda, agora é hora de agir. E a boa notícia é que mesmo após os 60 anos, é possível regenerar e fortalecer o fígado de forma natural, devolvendo não apenas saúde geral, mas também vigor sexual. O fígado é um dos poucos órgãos do corpo humano com alta capacidade de regeneração, desde que receba os nutrientes certos e seja protegido dos agressores que o sobrecarregam. O primeiro passo é eliminar o que está prejudicando seu funcionamento. Para muitos homens, isso significa reduzir drasticamente o consumo de álcool, que é uma das principais causas de inflamação hepática e queda da testosterona. O álcool sobrecarrega a filtragem sanguínea, prejudica a produção de hormônios e ainda aumenta a gordura no fígado. O segundo passo é evitar o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados.
Pães brancos, massas e doces elevam os níveis de glicose no sangue, forçando o fígado a armazenar o excesso como gordura, levando à esteatose hepática. Esse acúmulo de gordura é um dos grandes vilões da circulação sanguínea, impactando diretamente a função erétil. Agora, vamos falar sobre os alimentos que são verdadeiros aliados do fígado e, consequentemente, da potência sexual. Um deles é o abacate. Rico em glutationa, um potente antioxidante, ele ajuda a neutralizar radicais livres e a reduzir inflamações. Além disso, fornece gorduras boas, fundamentais para a produção de hormônios sexuais. Outro alimento poderoso é o alho cru. Ele contém compostos sulfurados que auxiliam o fígado a ativar enzimas responsáveis pela desintoxicação. Também melhora a circulação, garantindo que o sangue chegue com mais força ao pênis. Os vegetais crucíferos, como brócolis, couve e couve-flor, são essenciais. Eles contêm sulforafano, que estimula as enzimas hepáticas e favorece a eliminação de toxinas. Além disso, ajudam a equilibrar hormônios, reduzindo o excesso de estrogênio e aumentando a disponibilidade de testosterona livre no sangue. Também indico o chá verde como um aliado diário. Rico em catequinas, ele auxilia na queima de gordura hepática e melhora o perfil lipídico. O consumo regular pode reduzir a inflamação no fígado e melhorar a resistência das artérias, permitindo ereções mais firmes e duradouras. A beterraba é outro alimento que merece destaque. Rica em nitratos naturais, ela melhora a oxigenação do sangue e apoia a função hepática. É como um combustível duplo. Limpa o fígado e impulsiona a circulação genital. Mas a alimentação sozinha não basta. O fígado precisa de movimento. A prática regular de atividade física moderada, como caminhada rápida ou musculação leve, estimula o metabolismo e evita o acúmulo de gordura no fígado. Além disso, melhora a sensibilidade à insulina, prevenindo problemas vasculares que afetam a função erétil. O sono também é fundamental. Durante o descanso profundo, o fígado entra em modo de reparo, eliminando toxinas e reorganizando o metabolismo. Dormir menos de 7 horas por noite compromete esse processo e mantém a inflamação ativa. Outro ponto que não pode ser ignorado é a hidratação adequada. A água é a base para a filtragem de toxinas e para manter o sangue fluindo sem sobrecarregar o fígado. Homens acima dos 60 anos muitas vezes bebem pouca água, e isso piora tanto a saúde hepática quanto a função sexual. Quero compartilhar a história de Cláudio, um paciente de 67 anos. Ele sofria com fadiga, dificuldade de ereção e exames que indicavam gordura no fígado. Em 3 meses, seguindo um plano simples, sem álcool, dieta rica em vegetais, frutas antioxidantes e prática de musculação 3 vezes por semana, ele não apenas reduziu a gordura hepática, como relatou ereções mais firmes e aumento no desejo sexual. A melhora no seu caso não veio de medicamentos caros, mas da mudança na rotina e no cuidado com o fígado. Um recurso extra que pode potencializar a saúde hepática é o uso de ervas medicinais, como o cardo mariano, que contém silimarina, conhecida por proteger as células do fígado e estimular a regeneração. Outra é a cúrcuma, rica em curcumina, um potente anti-inflamatório natural que ajuda tanto na saúde hepática quanto na vascular. É fundamental entender que quando você cuida do fígado, você está cuidando do coração, da circulação, dos hormônios e, claro, da vida sexual. A conexão é direta. Um fígado saudável filtra melhor o sangue, equilibra melhor os hormônios e mantém as artérias limpas, garantindo que a energia e a potência sexual não sejam apenas memórias do passado. Portanto, se você está acima dos 60 anos, comece agora a adotar essas estratégias. Elas não apenas vão melhorar a sua saúde íntima, mas também a sua disposição, humor e longevidade. Não existe mágica, mas existe ciência, e ela mostra que a regeneração hepática é possível, e que ela pode transformar a sua vida de formas que você nem imagina. Me conte, você já cuida do seu fígado de forma consciente ou acha que precisa mudar algo na sua rotina? Escreva nos comentários e me diga também de qual cidade está assistindo este vídeo. Seu relato pode inspirar outros homens a fazerem o mesmo e reconquistarem sua vitalidade. Agora que já falamos sobre como certos comportamentos e escolhas podem prejudicar silenciosamente o seu fígado, quero que você entenda que é possível reverter esse quadro com pequenas mudanças incorporadas no seu dia a dia. O segredo é transformar cada escolha em um ato consciente de cuidado, evitando excessos e mantendo um equilíbrio que permita ao fígado trabalhar com eficiência. Comece prestando atenção na forma como você se alimenta ao longo do dia. Refeições equilibradas, feitas em horários regulares,
ajudam a evitar longos períodos de jejum que sobrecarregam o metabolismo e aumentam a produção de gordura no fígado. Isso significa incluir proteínas magras, vegetais variados e gorduras boas em cada refeição, evitando que o corpo dependa apenas de picos de glicose para funcionar. Também é importante avaliar o uso de medicamentos, especialmente quando há necessidade de tomá-los com frequência. Sempre que possível, converse com o seu médico sobre alternativas que sejam menos agressivas para o fígado. Muitas vezes, um simples ajuste na dose, no horário ou no tipo de medicação já pode reduzir o impacto no órgão. Paralelamente, priorizar alimentos frescos e naturais no dia a dia vai reduzir a entrada de aditivos químicos, conservantes e gorduras de baixa qualidade que dificultam a função hepática. Quanto menos o fígado tiver que filtrar substâncias artificiais, mais energia ele poderá dedicar a manter seu corpo equilibrado e seus hormônios regulados. A hidratação também desempenha um papel fundamental nesse processo. Beber água ao longo do dia, e não apenas quando sentir sede, mantém o sangue mais fluido, facilita a eliminação de toxinas e favorece a circulação. Uma boa estratégia é ter sempre uma garrafa de água por perto, criando o hábito de tomar pequenos goles a cada meia hora. Assim, a função hepática é preservada, e a irrigação sanguínea, essencial para ereções firmes, é fortalecida. Outro ponto importante é o consumo de frutas com alto teor de frutose, como uva, manga e caqui. Embora sejam saudáveis em moderação, o excesso, especialmente à noite, pode aumentar o acúmulo de gordura no fígado e prejudicar o metabolismo da glicose. Por isso, vale equilibrar a quantidade e dar preferência a frutas menos doces no período noturno, permitindo que o fígado descanse e trabalhe de forma mais eficiente durante o sono. Falando em sono, ajustar a rotina para jantar mais cedo e dormir pelo menos 7 horas por noite é um dos maiores presentes que você pode dar ao seu fígado. Durante o sono profundo, o corpo ativa processos de reparação celular e regulação hormonal que não acontecem com a mesma intensidade quando se está acordado. Uma boa noite de descanso também reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse, que, quando elevado por muito tempo, prejudica tanto o fígado quanto a saúde sexual. A prática regular de exercícios físicos moderados também é indispensável. Não é preciso treinar de forma intensa ou exaustiva. Caminhadas, natação, ciclismo leve ou mesmo exercícios de fortalecimento em casa já são suficientes para melhorar a circulação, estimular o metabolismo e ajudar na manutenção de um peso saudável. Esses benefícios somados criam um ambiente interno propício para o fígado trabalhar sem sobrecarga e para o corpo manter ereções mais fortes e duradouras. Por fim, não subestime o poder de cuidar da mente. Técnicas simples de relaxamento, como respiração profunda, alongamentos suaves ou meditação guiada, podem reduzir significativamente o estresse diário. Quando a mente está calma, o corpo funciona melhor, e o fígado também se beneficia, já que o excesso de estresse crônico é um dos fatores que mais dificultam sua recuperação e bom funcionamento. Ao integrar todas essas mudanças na sua rotina, você não apenas protege o seu fígado, mas também cria as condições ideais para preservar e até melhorar a sua potência sexual. Lembre-se, não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de avançar de forma consistente, porque cada pequeno passo em direção a hábitos mais saudáveis é um grande passo em direção a uma vida mais longa, ativa e prazerosa. Meu querido paciente, depois de tudo o que conversamos, quero que você guarde esta mensagem no coração. O que você faz pelo seu fígado hoje vai refletir diretamente na sua vida sexual, na sua energia e até na sua autoestima daqui a poucos meses. Não existe mágica, mas existe ciência, existe fisiologia e, acima de tudo, existe a sua decisão de cuidar do corpo que carrega a sua história. Quando um homem chega aos 60, 70 anos ou mais, ele carrega não apenas as marcas da vida, mas também os resultados de décadas de escolhas alimentares, hábitos de sono, consumo de substâncias e nível de atividade física. O fígado, silencioso e resiliente, é o guardião de toda essa trajetória. Ele trabalha dia e noite filtrando toxinas, metabolizando nutrientes, regulando hormônios e controlando o equilíbrio químico do corpo. Se ele adoece, todo o resto começa a falhar, inclusive a circulação que alimenta as ereções e a produção de testosterona que mantém seu desejo e vigor. Talvez você nunca tenha associado diretamente a saúde do fígado à qualidade da sua vida íntima, mas a conexão é profunda. Um fígado inflamado ou sobrecarregado
reduz a produção de óxido nítrico, prejudica a elasticidade dos vasos e desregula hormônios essenciais. Isso significa que, mesmo que você tenha desejo, seu corpo não terá o suporte físico necessário para transformar esse desejo em uma ereção firme e satisfatória. A boa notícia é que o fígado tem uma capacidade extraordinária de se regenerar. Com pequenas mudanças consistentes, ele pode reduzir a gordura acumulada, melhorar a função metabólica e devolver a vitalidade que parecia perdida. E eu quero que você saiba que nunca é tarde demais para começar. Já vi homens com mais de 75 anos transformarem completamente seus exames e sua vida sexual apenas ajustando hábitos diários. A chave está em 3 pilares fundamentais: alimentação consciente, hidratação constante e movimento diário. Evitar sobrecargas de açúcar e álcool, priorizar proteínas magras, gorduras boas e vegetais ricos em antioxidantes vai aliviar o fígado. Beber água suficiente de forma distribuída ao longo do dia mantém o sangue mais fluido e facilita o transporte de nutrientes e oxigênio. E se movimentar todos os dias, mesmo que em caminhadas leves, ativa a circulação e ajuda o fígado a processar gorduras e toxinas com mais eficiência. Mas eu também quero que você olhe para além da parte física. Muitos homens me dizem: doutora, eu já não tenho mais idade para me preocupar com isso. E eu sempre respondo: se você está vivo, tem idade para viver bem. A sexualidade não é apenas um ato físico. Ela é parte da identidade masculina, da autoconfiança e da conexão emocional com a parceira. Quando um homem se sente capaz, quando olha para si e percebe que ainda tem energia, isso reflete em todas as áreas da vida: no humor, no convívio social, até na disposição para trabalhar ou viajar. Também quero reforçar um ponto importante. O que destrói o fígado e a potência sexual muitas vezes não é um grande erro, mas sim pequenos descuidos diários. Comer tarde da noite, abusar de frutas muito doces, tomar remédios sem acompanhamento, dormir mal, beber pouca água. Parece pouco, mas é como um vazamento silencioso que, ao longo dos anos, vai esvaziando a sua vitalidade. Corrigir esses pontos é como fechar esse vazamento e, pouco a pouco, encher de novo o reservatório da sua energia. Se você chegou até aqui me ouvindo, quero que tome uma decisão agora mesmo. Escolha pelo menos um hábito ruim que você vai eliminar a partir de hoje e um hábito saudável que vai adotar imediatamente. Não precisa mudar tudo de uma vez. Mudanças radicais tendem a não durar. Mas mudanças inteligentes, feitas passo a passo, constroem resultados sólidos. E não faça isso apenas por você. Faça por quem você ama. Por sua esposa ou companheira, que talvez esteja esperando por um abraço mais confiante. Por seus filhos e netos, que querem ver você com saúde para viver momentos juntos. E, acima de tudo, faça por você mesmo, para redescobrir o prazer de sentir seu corpo funcionando com força e equilíbrio. Como médica, eu me emociono toda vez que vejo um paciente voltando para o consultório com brilho nos olhos dizendo: doutora, voltei a ter confiança na minha vida íntima. E isso não vem de remédios milagrosos, mas de escolhas conscientes e persistentes. Você também pode viver essa transformação. Então, agora eu deixo um convite para você. Escreva aqui nos comentários qual mudança você vai começar hoje para proteger o seu fígado e melhorar sua potência sexual. E me diga também de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Quero conhecer a sua história, porque sei que juntos podemos inspirar outros homens a fazerem o mesmo. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Comece hoje. E o homem que você será daqui a 3 meses vai agradecer o homem que você foi hoje. Meus amigos, presta atenção. Se você tem mais de 60 e quer voltar a ter ereções fortes, naturais e cheias de confiança, eu recomendo fortemente o nosso e-book, Ereção Saudável aos 60. Tá tudo lá. Dicas práticas, simples e que realmente funcionam. O link tá na descrição. Aproveita enquanto ainda está disponível.